Bom dia. Vamos hoje, eu vou colocar aqui uma apresentação para vocês. Já está gravando a aula. É uma apresentação que eu fiz das nossas situações de execução. A gente vai avançar bastante com essa aula de hoje. E aí vocês já vão ficar com um belo material por conta do recesso. As próximas aulas vão ser assíncronas, tá? Mas, bom dia, Camila. Mas eu já digo a vocês que eu já tenho uma aula, só falta gravar, de impugnação, em verdade, o requerimento e a impugnação, a petição e os embargos de execução. Então, a gente vai começar nessas aulas assíncronas com as peças práticas, porque a gente já tem um belo material. Hoje nós vamos sedimentar e avançar em todo o nosso material de tudo que a gente já viu e acrescentar, tá bom? Bom, vamos lá. Cumprimento de sentença é aquele nosso processo sincrético, conhecimento mais execução. Ele parte a partir, ele começa, melhor dizendo, a partir do trânsito em julgado da sentença. Já vimos todos os títulos executivos judiciais, que são os que estão no artigo 515. Já sabemos como é a questão da competência, onde foi formado o título, para o qual eu tenho que me dirigir o cumprimento da sentença. Então, foi formado na vara da Fazenda Pública, eu vou dirigir o meu requerimento de cumprimento de sentença em prol da vara da Fazenda Pública. Iniciou o processo no Superior Tribunal de Justiça e transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça. Então, eu não posso ingressar na primeira instância, lá no juízo da vara da Fazenda Pública. Então, eu já vou fazer o meu requerimento no Superior Tribunal de Justiça. Onde estão essas regrinhas? Isso daqui está tudo sistematizado para vocês poderem estudar e entender. O artigo 516. Bom, aqui nós vamos avançando. Após o trânsito em julgado da sentença, então qual é a atitude do credor? Não teve pagamento, não teve acordo, não teve nada. Então, o credor é obrigado a requerer a execução. Então, o credor requer a execução. Então, ele faz um requerimento. Professora, posso chamar de petição inicial? No cumprimento de sentença, não. É fase, está continuando o processo, então é um simples requerimento. Este requerimento tem os seus requisitos em que artigo? 524 do CPC. Então, vamos lá. No cumprimento de sentença, começou o processo de conhecimento, recursos, transitou em julgado, tem um título executivo judicial nas mãos, não teve pagamento, não teve acordo, não teve nenhuma proposta, não tem parcelamento, tem nada. Então, o credor se vê forçado a requerer execução. É um simples requerimento. Onde estão os requisitos? No artigo 524. Esse credor, também denominado exequente, a obrigação é dele de juntar o demonstrativo atualizado do débito. E o executado vai ser intimado. Gente, não errem isso por conta de concurso público. Ele não é citado, ele é apenas intimado. Professora, por que não é citado? Porque já houve citação no processo de conhecimento. O processo, repito, está apenas continuando, se prolongando no tempo. Então, ele é intimado para pagar o débito em 15 dias. Então, eu sou credor exequente, eu produzo um simples requerimento, onde eu vou indicar para o juiz os valores, demonstrar quanto é, eu estou falando em cumprimento de sentença de quantia certa, de dinheiro, tá? De pagamento.
Então, eu tenho que demonstrar o débito atualizado, com juros e correção monetária, se for o caso. O executado é intimado e não citado para pagar esse débito em 15 dias, que é o artigo 523. Após esse prazo de 15 dias, porque ele ainda tem, vejam aí, esses 15 dias, o último suspiro, o último alento do sistema para que ele possa pagar. Claro, se ele pagar, melhor solução da vida. Fecha o processo de execução. Mas se ele não pagar e ele continua se desdobrando, é por isso que eu fiz todo esse círculo do procedimento para ficar mais simples para vocês. Então, após esse prazo de 15 dias, qual é a minha garantia como credora de que ele não vai sumir com todo o patrimônio dele? A minha garantia é zero, se ele já não sumiu. Então, o que é que fez o Código de Processo Civil? Instituiu no artigo 517 algo que a gente já estudou, que é a figura do protesto. O que é esse protesto? Eu extraio uma certidão do processo, esse processo vai ter lá o número, a distribuição, qual é o juízo, tá? E vou aos cartórios. Que cartórios, professora, para registrar? Para que ninguém compre bens dele, porque esses bens eles vão se tornar indisponíveis. O patrimônio dele vai se tornar, repito, indisponível, porque tem que pagar a dívida da justiça. Entendido? Então, eu protesto, eu levo essa certidão para cartório de registro de imóveis, registro esse protesto no Detran, tá? Essa certidão. E aí eu consigo, mais ou menos, blindar o problema. O que é essa blindagem de problema? Eu vou conseguir blindar esse patrimônio dele, tornando-o imediatamente indisponível, para que não ocorra outra situação que a gente precisa estudar, a fraude de execução. Então, o que é a fraude de execução? Eu vou até colocar aqui, que eu não coloquei entre parênteses. Para que caracterize qualquer ato do devedor executado. Que ato? Ato de alienação, ato de doação, qualquer ato que ele faça. Então, eu protestando qualquer ato do devedor executado, ele vai incorrer para que caracterize qualquer ato do devedor em fraude de execução. Então, o que é a fraude de execução? É a malícia, é o artifício, é a astúcia do devedor executado para tentar liberar o patrimônio dele maliciosamente, de maneira o quê? Dissimulada, ok? Então, é esse que é o propósito do protesto do artigo 517. Aí, vejam só, eu tenho um requerimento do credor, nós concedemos 15 dias intimado, juntado o mandado quanto o prazo de 15 dias, esses 15 dias o devedor executado não paga. Se ele não pagou, nós vamos ter a incorrência imediata do quê? Da possibilidade do protesto. E aí o juiz vai indeferir esse requerimento do credor, isso é um ato do juiz, ou vai deferir. Vocês estão vendo que eu estou fazendo o curso já do deferimento. Por quê? Porque o juiz já determinou a intimação do executado para que ele pagasse em 15 dias. Então, ele já aceitou esse requerimento do credor. Entendido? Ele aceitando, dizendo que ele é válido, que ele tem que ser admitido, que tem que ter os requisitos, aí prosseguem os atos porque ele não pagou. Que atos? O ato da penhora, avaliação e intimação. Então, vejam, são três coisas: penhora, avaliar e intimar. Intimar para que esse executado? Porque contraditório é uma garantia constitucional. Para além do Código de Processo Civil, ela está onde? Na Constituição da República. Então, eu tenho que dar a ele chance dele poder impugnar. Qual é o nome? Eu posso mudar, professora? Posso escrever contestação? Posso escrever embargos? Não! Na fase de cumprimento de sentença, o nome qual é? Impugnação.
Então, prossegue a penhora aqui nas mãos de quem? O mandado do oficial de justiça. Como é que sai o mandado, a ordem do juiz? Mandado de penhora, avaliação e intimação. Os 3 nomes que eu coloquei aí. Penhora é o ato de força do Estado. Quem pode fazer? O oficial de justiça, porque é um servidor do Estado juiz. Aí ele vai lá e vai ver qual é o bem penhorável. Já estudamos? Já. Já sabemos quais são os bens penhoráveis. Mas adiante eu vou voltar a falar no artigo. Aí ele vai lá e penhora. Ele próprio oficial de justiça é também o quê? Avaliador. Então ele vai poder avaliar, vai fazer uma estimativa desse bem com valor de mercado. E coloca. Ah, professora, mas essa avaliação pode estar abaixo da média, pode estar superfaturada, pode estar isso. Por isso que tem a impugnação. Por isso que o executado tem direito de defesa. Por isso que o executado vai peticionar nos autos. Em querendo, claro. Tudo bem? Então, ele avalia e intima. Intima o executado e diz assim, olha, esse teu bem aqui está indisponível. É o carro, é a casa, é o bem móvel, tá? Está indisponível. Então, existem bens penhoráveis e bens impenhoráveis. Pode o oficial de justiça errar? Errou, eu vou impugnar. Entendido? Houve excesso, vou impugnar. Então, é para isso que existe a impugnação. Após o prazo de cumprimento de 15 dias, sem pagamento, o devedor pode oferecer a impugnação. Mas ele oferece a impugnação contando esse prazo de 15 dias como? A partir da intimação da penhora e avaliação. Então, repito, requerimento do credor, tá? O juiz sai da sua inércia. Determina o quê? Determina intimação para que esse executado pague em 15 dias. Não pagou. Ato de penhora, avaliação e intimação para ele opor impugnação. Acho que agora fica bem claro o procedimento. E esta impugnação, vocês são advogados do executado. Eu vou poder escrever o que nessa impugnação? Aí são as matérias, olhem aqui, que eu estou grifando, do artigo 525. Não é qualquer matéria, não é qualquer questão, porque eu já passei por processo de conhecimento. Ele não pode vir lá atrás e dizer assim, eu não fui citado, não sei. Ele tem que provar as situações, então não é qualquer matéria, não é jogar para o alto qualquer questão. Aí vem o artigo 525 e de cognição de matérias restritas, que é para não alargar o que o coitado do credor já sofreu para caramba. O coitado do credor já passou por processo de conhecimento, já passou por recurso, já transitou em julgado, ou seja, já está sofrendo a delonga do processo. Então, agora, são aquelas matérias que eu disse para vocês. Houve um excesso, houve um problema de um bem penhorável, então são situações pontuais, restritas. Por isso que eu coloquei aqui a cognição restrita. Repito, qual é o nome da peça para o executado? Impugnação. Mas pode ser um erro no processo tão grave que possa haver pedido do executado, olhem aí o item 8 que eu escrevi para vocês, de uma necessidade de suspender tudo dessa execução. Então, posso pedir na impugnação, eu sou advogada do executado, eu estou fazendo a impugnação dele. É tão absurdo como foi a penhora, foi tão ilegal, é um bem penhorável, é um bem de família meu, ele não pode ficar indisponível. Aí eu vou ao juízo e posso pedir que efeito? O efeito suspensivo da execução, na própria impugnação. Não é em petição apartada, é na própria impugnação. Entendido? Tá? 525, parágrafo 6º. Se o juiz acolher a impugnação do executado, pode até extinguir a execução, ou só ajeitar o ato. Por exemplo, se houve excesso, ele corta só o excesso. Entendido? Então,
Pode ser que a matéria gere uma extinção da execução, se for completamente absurda, tá? Ou pode anular apenas algum ato, ou pode prosseguir na execução e dizer que não tem razão. Claro, lembrem-se que tudo está sujeito a recurso. Recurso é um caminho normal que nós já estudamos. Se o ato do juízo for sentença, o recurso que vai desafiar é a apelação. Se o ato do juiz for uma mera decisão interlocutória, qual é o recurso que vai desafiar? Agravo de instrumento. Continuando. Rejeitada a impugnação, prosseguem os atos de expropriação. O que é agora expropriar? É a penhora. Eu fiz a penhora no patrimônio da pessoa, eu penhorei o carro. É comunicado Detran, ele fica indisponível, é avaliado pelo senhor oficial de justiça. Todo mundo concordando, dessa avaliação eu tenho que continuar o processo de execução. Como eu continuo os atos executivos? Aí vem algo que eu ainda não falei para vocês, olhem aqui, que eu estou mencionando aqui, tá? Eu posso ter, eu vou até apagar aqui o usufruto, que não é necessário aqui, depois eu vou falar disso. Penhora, e depois eu vou fazer o quê? Porque eu não posso ficar com aquele bem indisponível e só com um gravame, o nome é isso, um gravame, um ônus lá no Detran dizendo, olha, está penhorado para o processo 1.010, dígito 25, ano 2018, a cargo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Vara Cível da Capital. Eu não posso ficar só com isso. O que é que a pessoa quer nesse cumprimento de sentença? O din-din, o pagamento da quantia para cumprir a decisão. Então, eu vou ter que verter esse bem em dinheiro. Só que o que é que fez o legislador do processo? Ele imaginou. Às vezes demora tanto o leilão, não aparece ninguém para comprar, que ele deu uma primeira oportunidade de prosseguir na execução e acabar com essa execução. Qual é ela? Adjudicação. O que é adjudicar um bem? Vamos lá. Adjudicar é, eu, credora, sei que foi penhorado o veículo. Eu acho que ninguém vai querer comprar esse carro. Aí eu digo assim, meu Deus, como eu vou ter meu dinheiro? Aí eu digo, eu fico com o carro. Então, adjudicar é o credor ficar, permanecer com o próprio bem penhorado. Repito, adjudicar é o ato exclusivo do credor exequente em permanecer com o objeto da penhora, o objeto constritado do patrimônio do devedor. Então, foi o carro, eu fico com o carro. Foi a casa, eu fico com a casa. Foi o bem móvel, eu fico com o bem móvel. Entendido? Foi dentro da fazenda, sei lá, o gado. Eu digo, eu sei mexer com gado, eu vou extrair daí a situação até me pagar. Então, eu fico com o objeto da penhora, eu permaneço com o objeto da constrição judicial. Só que eu sou obrigada a ficar com o bem penhorado? Não. Não. Então, o que é que fez o legislador? Eu não quero adjudicar, é uma opção minha. Eu digo, não, eu não quero ficar com o carro, eu não quero ficar com a casa, isso vai me dar muito trabalho. E aí vem a segunda via que eu vou grifar aqui para vocês. Eu posso ter uma alienação por iniciativa particular. O que é que fez o legislador? Ele começou a ver estratégias para simplificar o problema do credor. Entendido? Então, a primeira, adjudicar. A segunda, alienação por iniciativa particular. O que é alienação por iniciativa particular? Eu arrumo um corretor, eu arrumo um agente que possa vender, alienar esse bem. Claro que às custas de quem? Às custas do credor? Não, às custas do próprio devedor. Então, vai acrescer na dívida dele
tá? No montante da dívida dele, melhor dizendo, esse custo, essa despesa processual. Então, é a alienação por iniciativa particular. Um agente credenciado, autorizado para fazer essa alienação. E, por fim, o último procedimento, que é a famosa asta pública. Um minutinho, gente. O que é essa asta pública? A asta pública é o procedimento de leilão, de asta pública, de licitação. Vocês já estudaram em direito administrativo. Por que, professora, esse não é o primeiro meio? Porque, vejam, esse é o mais caro. Esse está dentro da justiça. Eu ofereço em asta pública, em leilão judicial. O primeiro leilão judicial tem que ser por um valor arrematado bem acima da avaliação. Ninguém quer comprar, porque a avaliação ela é em um patamar de mercado para cima. Então, por exemplo, um carro avaliado em 20 mil reais, em segundo leilão, eu vou conseguir comprar ele por 10, 12 mil reais. Então, ninguém aparece no primeiro para comprar por 20 mil reais, porque ninguém quer pagar 20 mil reais. Entenderam a diferença? Então, a asta pública é uma licitação. Esta licitação ocorre a cargo da justiça. Eu vou ter que ter um leiloeiro. A primeira asta pública tem que ser arrematado bem por um valor, no valor da avaliação ou acima do valor da avaliação. Repito a vocês, não aparece ninguém. Aí vem edital, publica, convoca todo mundo, olha o tempo do processo. Aí vem a segunda asta pública, que pode vir a aparecer alguém. Hoje, até com a desburocratização do Poder Judiciário, as astas públicas estão ocorrendo até eletronicamente, até para chamar licitantes para participarem desse procedimento de asta pública. Mas não é simples, não. Ele é caro, ele é custoso e ele é demorado, tá? Então, este é o cumprimento de sentença. Então, repito, a penhora é o início de toda uma situação de expropriação, de atos de força do Estado. Quem vai realizar a priori a penhora? Oficial de justiça. Por que eu disse a priori? Porque eu posso ter a penhora em dinheiro eletronicamente dentro do sistema do Sisbajude, tá? Dentro do sistema do próprio, eletronicamente, do próprio sistema do Banco Central. Então, nem sempre vai despertar a atuação do senhor oficial de justiça, do agente credenciado, do servidor público, da longa-manos do Estado, juiz, na rua, enfim, para cumprimento de atos, que é o oficial de justiça avaliador. Mas não para aí, porque a penhora, qual é o intuito dela? É apenas tornar indisponível. Então, é um bloqueio, bloqueou, tá? Não pode fazer nada, está a cargo da justiça. Quem comprar, carrega ônus, tá? Carrega ônus. Aí está assumindo dívida, o problema é da pessoa. Mas não pode dizer a situação está transparente, está lá, a cargo da justiça. Aí eu tenho que continuar os atos executivos para a satisfação do crédito. Aí eu posso ter, dentro de uma ordem, eu ofereço ao credor, você quer ficar com bem? Ele diz não. Vamos passar por uma alienação por iniciativa particular para ser mais rápido do que esperar o leiloeiro a cargo da justiça. Aí a pessoa diz não, não quero ter essa dor de cabeça, esse trabalho. Aí vai ter que aguardar o último procedimento, que é a asta pública. Lembrando a vocês que no curso de tudo isso que eu falei, que isso é um procedimento que vai em todas as suas fases, nós podemos ter possibilidade de tentativas de conciliação. A autocomposição, ela fica pulsando no processo inteiro. Então, pode ser marcado no meio aí uma audiência para tentar conciliar? Pode. O executado pode pedir um parcelamento e tentar um acordo? Pode. Então, isso tudo não inibe a possibilidade da autocomposição.
Esta é a fase de cumprimento de sentença do processo sincrético. Tá? Dúvidas? Alguma dúvida? Terminamos. Só vou colocar aqui em cima para vocês cumprimento de sentença de obrigação. Opa, saiu errado. De obrigação de pagar quantia. Por quê, professora? Porque sabemos que eu vou trabalhar com vocês um fluxograma desses, um quadro sinótico desses, das obrigações de fazer, não fazer e entrega. O fazer e não fazer é muito fácil. Vai ser intimado para que faça, mas não se preocupem que eu vou colocar isso depois no papel. Vai ser intimado para que faça. Aí a pessoa diz, não vou fazer. Ah, legal, então eu vou converter em dinheiro. Aí vai recair em quê? Aqui. Entenderam? Aqui. Dinheiro. Entrega. Entrega o bem. Bora, me entrega o meu carro. Ficou o contrato que você teria que me entregar o carro depois de 60 dias. Você não quer me entregar? Me entrega o carro. Ah, então eu vou apreender o carro. Não conseguiu, o carro sumiu? Converte também em dinheiro. Então, veja, a maior parte dos nossos problemas hoje estão para a quantia certa. Estão aqui. Então, é por isso que eu comecei com esse genericão. Depois a gente vê as específicas. Professor, e execuções específicas, por exemplo, de alimentos? Vamos fazer o quadro de alimentos. Da fazenda pública, que é precatório requisitório, aí é uma execução especialíssima. Aí eu vou fazer um quadro só para a fazenda pública. A gente mata rapidinho e eu encontro esses outros. Mas me perguntem, tem alguma dúvida? Fernando, você ia falar alguma coisa? Sim, professora. No caso sobre a adjudicação, e se o Certo. bem tiver um valor maior do que o título judicial tem para ser executado? Perfeito. Qual é a proteção do devedor? A proteção do credor qual é? Tem que satisfazer. Tem que uma hora ou outra chegar ao cumprimento do que está estabelecido no título, ok? Tá? Qual é a proteção agora do devedor? Não pode haver excesso. Eu também não posso, e aí é uma brincadeira do termo, escalpelar o devedor, dizer assim, não, tu me deves 10 mil, mas vai me pagar 1 milhão. Claro que isso não é acesso à justiça. O acesso à justiça ele não tem que ser visualizado só sob o prisma do credor. Eu tenho que ter o devido processo legal também sob o prisma de quem? Do devedor. Então, eu tenho que ter balizas, limites, contornos na execução. Então, vamos lá, Fernando, a tua dúvida. Quando é penhorado, avaliado, o que é o devedor? Intimado. O que é que ele vai fazer? Na impugnação, ele vai dizer que houve excesso. E ele tem que, com conduta de boa-fé objetiva, por isso é importante a pergunta para vocês entenderem. Então, eu sou advogada do executado. Aí o executado diz assim, doutora, mas como? Foi penhorado um bem de 1 milhão e a minha dívida está aqui 100 mil. O que é que a gente vai fazer? Vamos impugnar. Então, na impugnação, só que não adianta eu fazer uma impugnação e dizer assim, estou impugnando que o bem penhorado foi de 1 milhão, avaliado por 1 milhão, e a minha dívida é de 100 mil. Eu tenho que demonstrar boa-fé objetiva. Como é a conduta ética? Eu peço a substituição do bem penhorado. Eu digo assim, olha, foi penhorado de 1 milhão, eu estou usando mesmo o absurdo e o excesso para vocês entenderem. E a minha dívida é de 100 mil. Então, eu ofereço esse outro bem, o carro. Entendeu? Agora, se eu impugnar por impugnar, o juiz vai avaliar com que olhos? Então, eu tenho que demonstrar, hoje o processo não é o trato cooperativo, eu tenho que demonstrar com a conduta da boa-fé objetiva e o trato, a ética cooperativa, em qual bem, então, que eu vou oferecer. Eu executado. Eu não tenho direito a me manifestar? Não houve um excesso? Houve. E o juízo, ainda que o executado não promova isso, pode instar o credor, pode dizer assim, credor, o que é que você entende sobre isso? Realmente, há um excesso. Aí o juiz, de ofício, pode determinar a substituição do bem penhorado. Então, Fernando, existem soluções. Quais são?
Aumento de penhora, quando é inútil, aí a favor de quem? Do credor. Redução da penhora, a favor de quem? Do devedor. Substituição do bem penhorado, a favor ou do credor ou do devedor. Entendido agora? Sim? Perfeito. Agora a gente vai passar para o segundo momento da nossa aula de hoje. Qual é? Se eu disse para vocês como é o procedimento de cumprimento de sentença, que é a fase do título executivo judicial, agora a gente vai passar à fase do título executivo extrajudicial, que é completamente diferente. Então é por isso que eu coloquei os dois em um único momento para a aula de hoje. Por quê? Porque do cumprimento de sentença é um prolongamento. Não falei em citação, repito. Não falei em embargos, falei em impugnação, tá? Então, é muito menos burocrático. Vai correndo com simples petições, requerimentos, vai embora. Bom, a execução por quantia certa, de novo, lembrando a vocês, obrigação de pagar, mas com base em um título executivo extrajudicial. Já vimos também quais são os títulos executivos extrajudiciais. Inaugura o quê? Que é do artigo 784, inaugura uma ação de execução. Então, aí eu vou ter que falar em citação, aí eu vou falar em embargos de execução, aí é um procedimento todo especial, específico. Vejam a diferença, para não errar em concurso, prova de OAB, dia a dia da advocacia, vamos lá. Então, entrou a ação por o quê? Petição inicial. Agora eu estou falando em petição inicial. Então, eu tenho nas mãos um cheque, eu tenho nas mãos uma letra de câmbio, eu tenho nas mãos uma nota promissória, eu tenho nas mãos um contrato assinado por duas testemunhas. Não foi cumprido, petição inicial. Como é a competência? Já vimos. Se esse título foi formado fora do juízo, qual é a regra geral? Primeira instância. Qualquer juiz. Quando é que excepcionalmente eu posso ter um título já em segunda instância, já em instância superior? Isso é exceção, de exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Quando nós tivermos a vinculação com alguma autoridade ou com algum fator de excepcionalidade, de uma cláusula do contrato, algo completamente excepcional, tá? Não é a regra qual é? Primeira instância. É letra de câmbio, é nota promissória, é duplicata, é cheque, é contrato assinado por duas testemunhas, é termo de ajustamento de conduta para fazer a execução do TAC, ok? E onde é que eu vou saber o título executivo? Repito, professora, no artigo 784 do CPC. Tudo bem? Então, estão lá e nós já estudamos o rol de títulos executivos extrajudiciais. Bom, assim como eu falei no cumprimento de sentença, que é obrigação, é dever, é ônus do credor, ele apresentar a memória discriminada e atualizada do crédito dele, ele vai fazer a continha, tá? Por isso que grandes escritórios hoje têm ligação com escritórios de contabilidade, ou tem muitas vezes até, dependendo da estrutura do escritório, até um contador já para auxiliar. E mais, o credor já, olhem o que eu escrevi aqui, indica o patrimônio. Ele já tem a tendência a sinalizar qual é o patrimônio. Então, essa é a ideia, tá? Então, esses bens são indicados pelo credor exequente e são da petição inicial. Gente, eu vou interromper 5 minutinhos aqui, que eu estou com uma situação aqui na minha casa e eu já volto. Um minutinho. Tomem aí um café, rapidinho.
Pronto, estou de volta. Podemos? Hein, meus caros? Fernando, Kise, os que estão aí, Camila. Ah, obrigada, gente, obrigada. Foi só uma paradinha técnica. Então, essa execução por quantia certa, que tem a base no título executivo extrajudicial, os títulos estão lá no 784, como eu falava ainda há pouco. Eu vou fazer uma ação de execução. Olhem a diferença para o cumprimento. Cumprimento, eu vou fazer um simples requerimento. Venha perante Vossa Excelência requerer o cumprimento da decisão e os atos de execução forçada, porque o devedor, até o presente momento, não efetuou o pagamento. Vejam, é muito simples, é muito dinâmico, tá? Isso tudo por quê? Porque já vem de um processo. Aqui não, é a primeira vez. Nós estamos falando em um primeiro contato com o judiciário. Então, é completamente diferente, é outra ratio, é outra razão de ser. E qual é essa razão de ser? Uma ação de execução. Bom dia, Cananda. E essa ação de execução, ela começa como? Com uma petição inicial. Eu vou ter que juntar o título, porque o juiz não sabe nada. É a primeira vez que ele está tendo contato com a causa. Então, junta título. Ah, é a nota promissória, a duplicata, é o contrato, e vai embora, tá? Junta o título na petição inicial e mais, eu que tenho que fazer o demonstrativo, que eu falava ainda há pouco para vocês. Qual é esse demonstrativo? Os cálculos. A gente está falando de quê? De quantia certa, obrigação de quê? De pagar. Então, eu que vou ter que discriminar. Vocês podem estar se perguntando aí, mas isso não é absurdo? Isso não é algo que foge à minha alçada? Eu fiz direito. Como é que eu vou saber quanto? Mas, gente, vejam só. No Código Revogado, e aí vem a história do processo, ou melhor, vou falar no plural, nos Códigos Revogados, lá, não viviu de 39, não vou me avacalhar. Então, o CPC de 39, o CPC de 73, quem fazia essa conta era o contador do juízo. Vocês querem saber quantos contadores tinham no Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Olha a minha mão aqui. 2. 2 para o estado inteiro, professora. Sim. Vocês acham que demorava essa continha quanto tempo? Quanto tempo? Anos. Então, o que fez o legislador reformando o código? Ele disse assim, é muito melhor eu gerar esse ônus para o credor, porque ele está correndo quanto tempo? Porque ele quer ver o dinheiro dele, porque ele quer ver a satisfação do crédito. Então, este credor vai correr atrás. E é muito melhor. A gente ganha com a questão do tempo do processo. Então, é por isso que, seja no cumprimento de sentença, seja na execução de título extrajudicial, quem tem que ofertar e oferecer a memória discriminada e atualizada dos cálculos é o credor exequente, aqui com a petição inicial. Bom, uma observação importantíssima para vocês do artigo 828. Vejam que eu fiz aí o passo a passo para ajudar vocês com os artigos. Então, você vai estudando, abre o artigo, vai fazendo logo o tirateio no livro e o código, né? Enfim, observação nesse 2 aqui, por favor. Obtenção de certidão e averbação da execução. Para que isso? Eu não falei lá acima, no cumprimento de sentença, no famoso protesto. O protesto é para evitar fraude de execução, ou seja, para que o devedor ardilosamente não dissipe, não suma com o patrimônio dele. Igual aqui. Eu averbo a execução. O que é averbação? É um termo cartorial, é um termo de tabelião, dos tabelionatos, tá? Da lei de registros públicos, que é uma lei da década, o Brasil tem ela desde a década de 70, 73 especificamente. O que é averbar? É anotar.
Então, é anotado que existe um processo. Aí vamos supor, eu não tenho nada a ver com processo. O devedor, maliciosamente, coloca lá no classificado, ou lá no OLX, que ele está vendendo um carro, tá? Vendo online de um carro. Aí eu compro o carro desavisada, sem fazer pesquisa, ou eu faço a pesquisa do carro. Então, eu vou aqui, bancos de dados. Você vai ao Detran, você vai a cartórios, para você ter noção como é a vida daquele devedor, ou melhor, daquele que está te vendendo do vendedor, que pode ser um devedor. Agora ficou direito a frase. Então, eu vou atrás para saber se esse alienante, se esse vendedor não está com o patrimônio dele indisponível. Ficou claro? Então, essa averbação é uma proteção ao credor. Me entenderam? Repito, a averbação, a anotação de um registro público é contra todos, perante todos, erga omnes, para que produza efeitos perante todos. Então, aquele bem, não me interessa qual é o bem, está averbado, que tem um processo sobre ele. Você vai comprar o bem, aí o risco é seu. Toma que o filho é teu. Se você quer adquirir, se tornar um adquirente de um bem que sobre ele pende um processo na justiça, você assume a assunção de riscos. Olha o direito, nome técnico. Você assume, você tem um nível de responsabilidade de assunção de riscos. O problema é seu. Então, a averbação é para proteger quem? O credor, para que não ocorra a fuga patrimonial. Continuando. E outra coisa, tá? Até agora, eu estou comentando para vocês como se fosse só o quê? Uma pessoa física. Lembrem-se que tudo isso eu vou ter devedor quem? Pessoa jurídica. Então, mais do que nunca, eu tenho que correr para a justiça, eu tenho que correr para os cartórios, eu tenho que averbar, anotar, eu tenho que protestar. Para quê? Para me proteger. Porque quando é pessoa jurídica, a fraude, muitas vezes, de execução é pior. Qual é a fraude de execução pior? A malícia, o ardil, o artifício. A pessoa jurídica, ela vai passando para pessoas físicas, são os testas de ferro, tá? Então, é muito importante isso, até para depois poder gerar a fraude, caracterizar, melhor dizendo, configurar a fraude de execução. Bom, adiante. Juízo de admissibilidade da petição inicial, olha a diferença. Aqui é uma petição inicial como se fosse da petição inicial do processo de conhecimento. Como não houve processo, é a primeira vez aqui uma ação de execução, então tem que se observar os requisitos de uma petição inicial. Então, além daqueles requisitos que a gente estudou no artigo 319, repito, 319 do processo de conhecimento, eu tenho que observar aqui os requisitos da execução. Vamos colocar aqui quais são os requisitos do processo de execução? Vamos colocar aqui, requisitos do processo executivo. Qual é de cara? Apresentar um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Então, eu tenho que demonstrar para o juiz que eu sou credora, a minha condição de credora, o meu status de credora, a posição favorável a buscar o crédito. Entendido? Se não tiver legal essa petição inicial, se eu não tiver, por exemplo, juntado o cheque, se eu não tiver juntado o contrato, se eu não tiver juntado a nota promissória, o que é que faz o juiz? Determina a emenda da petição inicial, tudo que vocês estudaram do processo de conhecimento. E se eu, credora, deixar de emendar, inépcia, indeferimento da petição inicial. Agora, eu juntei, está todo ok a minha petição inicial, aí o juiz, vamos passar ao item 4, ele determina o quê? A citação do devedor. Vejam, eu não falei isso, tive o maior cuidado. Na fase de cumprimento de sentença, não tem citação do devedor, tem apenas o quê?
intimação do devedor, porque já tem processo lá. Que não, é a primeira vez, é uma ação de execução. Aí eu tenho, de acordo com o artigo 829, parágrafo 1º, o mandado de citação. O devedor localizado pelo oficial de justiça, ele é citado, toma conhecimento da ação. Citar é o quê? Tomar ciência de que existe um processo perante si, tá? Eu tomo ciência de que existe um processo perante mim e o oficial de justiça me explica que eu tenho 3 dias para pagar. 3 dias. Olhem como é totalmente diferente da outra. A outra eu tenho 15 dias. Aqui eu tenho 3 dias. Por quê? Porque o título é imediato, é um cheque, está no contrato, está na nota promissória, está na duplicata. Não tem discussão de nada. Então é imediato, é partir para o cumprimento. Então eu tenho 3 dias para pagar. Se eu pagar espontaneamente nesses 3 dias, reduz até os honorários. Por quê? Porque não houve tantos atos do advogado que gerassem a necessidade dos advogados receberem, perceberem os honorários, como a gente diz, aspas, cheios, de 20%. Então, você tem aí uma redução. Isso está no artigo 827, parágrafo 1º. Como é que a gente chama isso na teoria geral do direito? É uma sanção premial. É um prêmio, é um incentivo, tá? E esse incentivo hoje tem um outro nome, tá? Tem um nome, inclusive, que é muito importante, eu não sei se vocês já ouviram. Eu tenho medo por causa de prova de concurso, eu até negritei, é um nudge, é um incentivo do processo. Eu incentivo o devedor para que ele promova aquela conduta. Eu empurro ele para que ele haja daquela maneira. É um nudge, tá? É um incentivo processual, é um prêmio, tá? Ou ele diz assim, eu não tenho dinheiro todo, eu não tenho como pagar os 100 mil reais, mas eu tenho como parcelar e pagar 5 parcelas de 20 mil reais. E aí ele propõe em uma petição, tá, um acordo, uma autocomposição, um parcelamento da dívida. Agora, pode acontecer que eu não localize, eu quem? O oficial de justiça. O oficial de justiça não localize o devedor sumiu. Aí ele devolve para o juiz e diz assim, certifico que em cumprimento ao mandado número tal, me dirigi ao endereço da rua tal, e não encontrei o devedor executado, senhor fulano de tal. O referido é verdade, dou fé, Belém, tanto de tanto, o oficial de justiça assina. Aí o juiz vai fazer o quê? Vai ao credor e vai perguntar se ele sabe de outros endereços para encontrar o devedor. Se não tiver, aí ele é citado por edital, olhem como é igual ao processo de conhecimento, a citação ficta, a citação presumida, presume-se que ele recebeu e começam os atos de penhora. Tudo bem? Agora, eu posso, quando eu digo eu novamente, oficial de justiça, localizar, por exemplo, um carro do devedor e não localizar o devedor em pessoa. Eu posso chegar lá no apartamento dele e dizer assim, bom, eu estou vendo aqui o carro na garagem. E aí eu posso fazer o chamado, olhem lá, estou aqui grifando o arresto. Artigo 830. Então, o que é o arresto? Em não localizando o devedor, repito, em não localizando o executado, mas localizando os bens dele, o que é que faz o oficial de justiça? Arresta. O que é arrestar? É torná-los indisponíveis imediatamente. E depois esse arresto se converte em penhora. Então, é uma tutela provisória, porque eu não encontrei o devedor, e este arresto depois se convola, se converte em penhora. O que é que pode fazer o devedor? Aparecer correndo e dizer, eu estava viajando, eu não quero que o meu carro fique arrestado. E aí, ele pega e indica outro bem. Aí vem a boa-fé objetiva.
tá? Ou outro carro, ou, sei lá, uma casa, ou um bem valioso, aí vai embora. Tudo bem? Então, o que é o arresto? É uma medida provisória, um ato de força que somente pode ser praticado pelo Estado juiz na pessoa do oficial de justiça, e ocorre quando se não localiza o devedor, mas se localiza bens dele, patrimônio, para o pagamento da dívida. E aí, de uma maneira provisória, logo para tutelar o credor, você já deixa ele indisponível. Ou eles, né, se forem bens indisponíveis. Isso é muito difícil. Porque quando você chega no encontro do devedor, a porta está fechada. Então, se vocês me perguntarem, professora, quantas vezes a senhora viu arresto? Raríssimos, acho que eu nem me lembro. Então, é dificílimo. O legislador previu, pode eventualmente, nunca se sabe, acontecer o que é que ocorre no mundo dos fatos, mas é, assim, uma hipótese em 1 milhão, se ocorrer, ou até em 10 milhões. Observação. Quando o devedor é citado, localizado, então, chegou lá o oficial de justiça e entregou para ele, aí olhem a defesa dele, o nome não é mais impugnação, o nome é embargos à execução. Esses embargos, qual é a natureza jurídica dele? Eles constituem uma defesa com natureza de ação incidental. Então, é a ação de execução com uma defesa tão forte que é uma defesa incidental, como se fosse outra ação. É como se ficassem juntas, duas. Tá? Então, a natureza é de ação incidental, de processo incidental. E qual é a matéria desses embargos? Aí o céu é o limite. O que eu falei para impugnação, porque ela já vem de um processo de conhecimento e ela está só se desdobrando, eu não falo aqui para os embargos. Os embargos eu posso alegar qualquer matéria. Por quê? Porque é a primeira vez que o judiciário está tendo contato com aquela pessoa. É a primeira vez que o devedor está aparecendo em juízo. É a primeira vez que ele tem oportunidade para se defender. Então, a cognição é ampla. Tanto é que a enumeração, eu estou grifando aí para vocês, ela é exemplificativa. Então, o último inciso desse artigo 917, ele diz assim, quaisquer matérias, qualquer outra matéria. Então, qualquer outra matéria. Ah, eu tenho uma matéria de compensação, cabe. Eu tenho uma matéria de direito de retenção, cabe. Então, todas as matérias arguíveis do Código Civil. Ah, eu tenho a teoria da imprevisão. Ah, eu tenho caso fortuito, eu tenho força. Tudo, simplesmente tudo do direito civil. Todas as matérias que podem extinguir uma obrigação, elas são aplicáveis à defesa e vocês, como advogados, podem escrever nos embargos à execução. Qual é o prazo dos embargos à execução? 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação. Então, juntado aquele mandado no processo, mandado de citação, daquela data eu conto os 15 dias, tá? Pode haver efeito suspensivo se o cheque, por exemplo, for falso. Uma pessoa que se diz credora, a pessoa que se diz exequente, de má fé, de maneira ilícita, ela falsificou um cheque, falsificou uma nota promissória, falsificou um contrato. Aí eu estou lá na minha casa, bate o oficial de justiça. Olha, dona Gisele, tem uma ação de execução contra a senhora está sendo citada e eu recebo mandado de citação. Eu digo, que absurdo. Eu não tenho dívida, eu não fiz contrato nenhum, eu não emiti nenhuma nota promissória, nenhuma duplicata. Aí eu pergunto a vocês, como resolver? Aí eu vou opor, é o termo técnico, opor embargos à execução, prazo de 15 dias. Na oposição dos embargos à execução é tão absurdo que eu peço para o juiz logo o efeito suspensivo. Para que, gente, o efeito suspensivo? Para não ser penhorado um bem meu. Já imaginou meu carro ficar indisponível? Um bem imóvel, tá? Então, eu peço imediatamente o efeito suspensivo e diz, excelência, o título é falso, eu tenho prova, tá aqui, ó.
peço perícia, peço isso, peço aquilo. Então, vejam, é um procedimento, por isso que é ação. Porque como a cognição é ampla, os embargos constituem ação, porque eu posso alegar qualquer coisa, eu posso alegar até falso. E mais, eu posso ter provas, eu posso ter testemunha, eu posso ter perícia. Então, vai ser um processo que tem ampla dilação probatória. E o nome dessa defesa de embargos à execução, olhem que esse nome é horroroso, é uma chamada defesa heterotópica. Está no programa de vocês, tem um capítulo escrito lá, no novo projeto pedagógico do curso de Direito da UFPA, defesas heterotópicas. O que é heterotopia? Tá? Heterotopia, para nós do processo, na técnica processual, hétero é o diverso, tópico de topos, de questões. Então, são questões diversas que podem ser levantadas. Então, olhem aqui, vou grifar que eu já estou dando também um conceito aqui para ajudar vocês. São ações autônomas, são defesas autônomas ajuizadas para discutir o título. E o que é que eu quero? Olha o absurdo, eu falei ainda há pouco, olha o meu exemplo para vocês não esquecerem. A pessoa produziu um título todo falso. Uma nota promissória, um contrato, um cheque, uma duplicata. Isso não ocorre direto, gente. Nós somos alvo disso direto. Nós, pessoas honestas, corretas, podemos ser alvo disso tranquilamente, tá? De um desses sítios eletrônicos, tá? A gente, às vezes, ingressa, ele pega o nosso caminho de IP, vai gerar um nome no Serasa, vai gerar uma situação de negativar o meu nome, aí a dor de cabeça é geral. Todos nós somos alvo disso. Então, eu vou fazer os embargos que constituem ação. Por que é uma defesa heterotópica? Porque eu posso alegar N situações. Então, é uma ação para prejudicar a execução, dentro da própria ação de execução. Professora, ela vai ganhar um número próprio? Não. Ela vai ficar no próprio bojo da ação de execução. Elas ganham esse nome porque eu posso alegar tudo, eu posso ter audiência, eu posso ter prova pericial, eu posso ter um processo normal. Um processo amplo e restrito. São só esses, só essa defesa heterotópica que a senhora vai falar? Claro que não. Nós temos mandado de segurança, nós temos ação cautelar. E eu vou falar, ação cautelar nós já até vimos, de outros cursos. Mas eu vou falar para vocês de mandado de segurança. A gente já estudou outra, ação rescisória, tá? E aí eu vou mencionar outras defesas heterotópicas, então não se agonie. Então são ações, eu vou só colocar aqui uma barra para os que não estão aqui conosco entenderem. Então ações são defesas autônomas, tá? Força e carga própria de tudo. Tanto é que quando o executado, o aspas executado, opõe embargos à execução, tá? O juiz vai dar o contraditório para o que se diz credor, e ele vai contestar os embargos à execução. É por isso que a gente precisa ver as peças. Entenderam? Então, ele vai contestar os embargos à execução. Então, entra com a ação de execução, vamos supor, totalmente falsa. Tá? Cheque falso, nota promissória falsa, duplicata falsa, tudo ilegal, irregular, ilícito. Aí eu sou importunada, citada. Opõe embargos à execução, vai para a mão do juiz. O juiz determina o quê? Que o tido aspas, como credor, ele vai ser intimado para contestar os embargos à execução. Aí ele vem e contesta os embargos à execução. Aí tem audiência, tem sentença, tem tudinho. E aqui eu vou aproveitar que eu estou dizendo, tem audiência, sentença, que se o título for verdadeiro, se o título for válido, se o título for admitido, tá, no perfil desse processo de execução, o executado, se não pagar em 3 dias, ele sofre a penhora. Onde é que está a penhora? Aí a pergunta do Fernando ainda há pouco, que eu sedimento aqui, 831, 32 e 33. Quais são as discussões da penhora e dos próprios embargos? Dizer que tem excesso,
dizer que precisa substituir o bem penhorado, que precisa aumentar a penhora, que precisa reduzir a penhora. Então, eu posso ter o reforço ou até uma segunda penhora. Como eu posso ter o corte e a substituição do bem penhorado. Entendido? Tá? E posso ter, por isso que eu coloquei aqui a observação no artigo 854, a penhora de dinheiro, que aí é online. Eu vou até colocar aqui para lembrarem, os que não estão conosco entenderem. A chamada penhora online, que é o sistema do Banco Central, Sisbacen e Sisbajude. Tá? Então, eu tenho o sistema do Banco Central. Esses atos de constrição judicial, o que eu falei lá para cima, eu vou voltar a repetir agora. O oficial de justiça faz penhora e avaliação, porque o oficial de justiça é também avaliador, tá? É também avaliador. E depois não para na penhora. Eu não quero só a indisponibilidade daquele bem. Eu quero atos de expropriação, continuar. Para verter em quê? Em din-din, dinheiro. Aí eu tenho, primeira possibilidade, aqui vem os artigos, tá bom, Fernando? Para a gente não ter nenhuma dúvida. A adjudicação é o artigo 876, que é a opção ao credor para que ele fique com o bem penhorado. Segunda possibilidade, alienação por iniciativa particular, que é ir para o mercado, para fora, para a prestação de um serviço de alguém particular, que é o artigo 879. E, por fim, a alienação em asta pública, que é a licitação, que vocês até já estudaram em direito administrativo, é o leilão a cargo da justiça. A arrematação aqui eu coloquei leilão ou praça. Praça é o termo técnico para bem imóvel. Imóvel é a casa, é o apartamento, imóvel, imobilizado. E leilão para bens móveis, tá? Fiz uma observação aqui da licitação da asta pública. A licitação é pública para que qualquer um possa concorrer, para que qualquer um possa ser licitante, para que qualquer um, na transparência do Poder Judiciário, possa ir lá e dar o maior lance e dar o maior lanço, tá? Dinheiro acima do valor da avaliação, quando é na primeira asta pública. Primeira asta pública, eu tenho que dar o lance com um valor acima da avaliação. Então, a avaliação foi 50 mil, eu tenho que dar 50 mil reais e 5 centavos. Eu estou fazendo de propósito, 50 mil reais e 5 centavos. Eu tenho que dar acima da avaliação. Por isso que ninguém aparece. Ninguém quer a primeira asta pública. Ninguém quer o primeiro leilão nem a primeira praça. E dizer mais uma coisa para vocês. Sim, deixa eu concluir, tá? Não vou adiantar aqui a situação. Então, na primeira praça, no primeiro leilão, ninguém aparece. Por que ninguém comparece? Porque ninguém quer dar acima do valor da avaliação. Você quer arrematar abaixo. Você quer ter um lucrozinho aí. Você já está comprando um bem enrolado da justiça. Ok? Tá? Então, eu vou lá para o leilão na segunda, que aí já pode ser abaixo do valor da avaliação. Só que abaixo da avaliação, mas não pode ser vendido pelo chamado preço vil. O que é esse termo técnico, preço vil? Preço vil é o preço absurdo. Então, por exemplo, o bem é avaliado, vamos lá, celular, vai ser avaliado lá em R$1.000, R$1.200, né? Então, o primeiro lance tem que ser acima dos R$1.200. Não teve ninguém. Aí vai para a segunda asta pública. Aí oferece o bem, vem o edital, publica o edital, aparece naquele dia 10 pessoas. Aí uma começa assim, eu dou o lance de R$15. Aí a outra, R$20. Aí o último, R$25. Ah, vendido por R$25. Claro que não. O valor não era 1.200? Como é que vai ser vendido por R$25? Senão todo mundo ia aparecer na justiça para comprar tudo. Todo mundo, todos nós. Então, não pode ser vendido por preço vil. O que é o preço vil? Preço absurdamente baixo, reduzido. O preço vil, como é que eu vou calcular?
Quando o leiloeiro bate o martelo, ele leva a proposta do arrematante para o juiz do feito. E esse juiz do feito vai avaliar na hora se o preço é vil ou não. Então, passa pela jurisdição, passa pelas mãos de um magistrado ou magistrado. Aí chegou nele. Como é que ele vai saber se é preço vil, se o valor da avaliação, no meu exemplo aqui, era R$ 1.200? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trabalhou que o preço vil, tá, é abaixo de 50% do valor da avaliação. Então, eu tenho que ter lá a venda do bem 50%, 60%. Aí são valores, né, aceitáveis, vamos usar esse termo. Mas eu não posso ter 30%, 20%, 10%, 1%, que aí se caracteriza, se configura em preço vil. Mas olhem as situações que eu vou dizer. Primeira conclusão. Vocês vão ler por aí, tá, os editais, tudo só com um termo: leilão. Leilão é o jargão forense, mas o termo mais técnico, quando é bem imóvel, essa é a primeira conclusão, é praça. Mas criou uma cultura. Todo mundo diz assim, leilão, leilão, leilão. E tem lá o leilão da Caixa Econômica Federal, só bem imóvel. Ninguém fala praça, ok? Essa é a primeira conclusão. Professora, mas eu estou em uma prova de concurso público ou da OAB. Escreva praça, por favor, porque é o nome mais técnico. Vamos ver que vocês estudaram, tá? Praça é para bem imóvel, leilão para bens móveis. Bom, essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão, o preço vil foi trabalhado já há muito tempo pela jurisprudência e passa pelo crivo do judiciário. Mas só que olhem o que eu vou dizer. Ficou estabelecida essa média de proporção entre 50% e 60%. Mas olha o que eu vou dizer, tem bens de difícil circulação. Um trator, vou pegar um trator. Uma máquina pesada, tá? Vou vender uma coisa lá de colheita, de safra. Então, pensem em um negócio difícil de vender, que não vai mesmo aparecer ninguém. Se aparecer um que diz assim, olha, eu compro, mas não compro por esses 50%, eu pago 35%. Aí o leiloeiro leva para o juiz e diz assim, doutor, apareceu só um, a gente está penando aqui para vender esse trator, ele quer comprar, mas ele paga 35% do valor da avaliação. Aí o juiz vai avaliar na hora se é um bem de difícil circulação, perecível, um bem que mereça uma flexibilização do que é esse preço vil. Me entenderam ou não? Então, a regra, a métrica, a régua, 50% a 60%. Mas eu posso ter situações excepcionais e até para o próprio credor. Ele está desesperado para receber o dinheiro. Que ele venha receber um pouco, ainda que não seja tudo, mas que ele venha receber um valor que já satisfaça. Tudo bem? E, por fim, quando eu consigo verter no leilão, quando vem alguém deu o lance, pagou, aí entrega o dinheiro para o exequente, óbvio, tudo isso feito na justiça, lisura total, por um alvará, liberação do dinheiro, né? Os bancos credenciados, e aí extingue a execução. Entendido? Tá? Compreendido? Então, vamos lá. Só para um último flashback aqui da situação da penhora. Então, penhora com o oficial de justiça, nos atos de expropriação. Ele também é avaliador e tem que ter o fiel depositário. Então, vamos lá. Vou até colocar aqui só o flashback, depois eu apago. Penhora, avaliação, depósito. A pessoa só não falou depósito. Depósito é o seguinte, alguém tem que ficar fiel depositário daquele bem. O bem está na mão da justiça. Quem é que vai ficar fiel depositário? Não pode quebrar,
não pode sumir, não pode ser objeto de qualquer ato fraudulento. Então, eu tenho que ter algum depositário, que aí o oficial de justiça vai deixar lá alguém como fiel depositário. Via de regra, é o próprio devedor, o que não é salutar. Tá? É um risco. E o credor, por que não quer ficar? Porque é encargo. É um ônus para ele. Tá? Ele ficar cuidando daquele bem. E a gente sabe que o processo demora na justiça. Então, via de regra, fica o próprio devedor. Mas a professora não tem depósito público. Depositário público? Temos, gente. Mas já foram lá? Os nossos depósitos públicos não suportam. Então, o carro destrói, fica pegando chuva. Então, a gente não tem situações confortáveis de depósitos públicos suficientes. A gente tem um problema estrutural grave e não consegue dar conta. E depois desse depósito, aí que vem tudinho, a adjudicação ou alienação por alguém de fora do judiciário ou a asta pública. Entenderam a lógica? E aí acaba o processo de execução. Então, vejam que é bem tortuoso, né? É bem difícil. Eu vou até deixar aqui para entender a linha. E é algo assim que causa muito mal-estar, porque é o tempo do processo. Então, essas eram as considerações. Bom, o que é que eu quero para a gente concluir hoje, que o Fernando me disse que vocês têm outras aulas. As próximas aulas vão ser assíncronas. Eu devo ter aí para vocês jogando final desse ano, início do ano, né? Umas 2 aulas assíncronas com peças. Aí nós vamos retomar para acabar a execução. Aí vamos para a ação civil pública, mandado de segurança para acabar o programa. A gente tem que fazer isso em janeiro e marcar para o final de janeiro uma prova que a gente consiga, que era a preocupação do Fernando, que eu acho que alguns já estão perguntando, mas eu já esclareço aqui, uma prova avaliativa que a gente consiga, né, enfim, resolver nosso último semestre, se Deus quiser, online. E aí já teremos aula presencial na faculdade toda para o próximo semestre, inclusive o próprio intervalar já. Então, eu queria, com muita alegria, dizer para vocês que, ainda que com todos os percalços, é uma turma que eu gosto muito, queria desejar com muito carinho, com muito amor, boas festas, um Feliz Natal, um próspero ano, que a gente ingresse nele com muita saúde, ao lado das nossas famílias, dos nossos entes, e aqueles que tiveram problemas, perderam seus entes, que pensem que a gente tenha a esperança que o mundo a gente vai conseguir caminhar de uma maneira melhor em 2022, tá? Muito obrigada, que esteja tudo de bom para as famílias de vocês e, enfim, que a gente possa, né, para os que não acreditam, pelo menos virar o ano com saúde, com muita paz e, enfim, com dias melhores. Tá bom, gente? Tudo de bom de coração, uma ótima jornada de vocês, que vocês têm outras aulas aí pelo dia e pela semana. Tudo de bom. Um forte abraço e um beijo, tá? Um beijo.